nome é Gabriel Silva Moura, minha mãe é Nájila Silva Soares, meu pai, Paulo William Araújo da Silva e Raul Calista Moura. A certidão nas mãos é nova, mas a história dessa família começou a ser escrita muito antes desse documento existir. Nossa história começa com o nascimento do protagonista, o Gabriel. É ele que conta quem é o outro personagem importante. Meu pai, meu melhor amigo, meu companheiro, meu educador, ele é meu pastor, ele me educa e sempre foi isso. Por eu não ter tido a oportunidade de conhecer meu pai de sangue, ele sempre representou o que foi o amor. Ele, a minha mãe, me ensinou sempre a ser homem, a ser eu. O Gabriel foi criado desde muito pequeno pelo Paulo, que se casou com a mãe dele, a Nájila, após o falecimento do pai biológico. Aos 17 anos, foi o jovem que pediu para oficializar o que a família já vivia na prática. Quando eu cheguei do trabalho, Gabriel, pai, eu quero te fazer um pedido. Ele, na verdade, é uma proposta. Aí ele, pai, eu quero colocar o seu nome na minha certidão. Eu, caramba, caí logo chorando, dá até emoção assim de lembrar, porque realmente foi muito emocionante com esse pedido que ele me fez. Oficializou o que já existia, né? Já sempre foi o pai, é ele que ele tem como pai, é quem levava para médico, para consulta, para escola, então só oficializou. Ficou mais fácil, porque agora com a certidão eu não preciso ir, porque tinha coisa que ele não conseguia resolver com ele por não ter lá o nome. E assim, eles já trocaram documento, porque teve que atualizar, né? Atualizou os documentos dele, já foi na junta também, já atualizou, ele ficou todo feliz porque veio lá o nome do pai. Tá estampado. O pedido do Gabriel tem nome: filiação socioafetiva. Ela reconhece a relação baseada no vínculo afetivo, independentemente do vínculo biológico. Mais do que conceder o sobrenome, este reconhecimento jurídico também prevê direitos e responsabilidades legais, como a pensão alimentícia, a guarda e o direito de visita. Quando a gente pega a ideia de família, normalmente a gente está vinculado à ideia de uma filiação biológica. Num primeiro momento a gente pensa em sangue, né? É o meu sangue, é o meu filho. Essa é a concepção mais antiga de família que a gente tem dentro da ideia do direito brasileiro. Porque a gente tem a adoção, que seria a segunda forma que viria mediante uma decisão judicial, por isso que a gente fala em filiação civil, e com a evolução surge essa terceira espécie, que seria a filiação socioafetiva. Por quê? Porque passamos a reconhecer, né, o princípio do melhor interesse da criança, que passa a entrar no nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 88, nós começamos a verificar que o ser humano é aquilo mais central das nossas relações. Então, o fato de você não ser filho biológico de uma pessoa, mas perante a sociedade se apresentar como tal, as pessoas reconhecerem como tal, você passou então a ter o direito de ser reconhecido juridicamente como tal. Dados mostram uma explosão histórica na procura por registro de filiação socioafetiva no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, foram registrados 627 casos de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Já em 2024, 6.203 novas famílias foram registradas nesse formato, um aumento de 889,31%. O reconhecimento voluntário da filiação socioafetiva pode ser feita nos cartórios se a pessoa tiver acima de 12 anos e houver consentimento dos genitores biológicos. O provimento 83 do CNJ regulamenta como deve ser feito. Não é nada burocrático, basta que seja apresentado ao cartório um requerimento, documentos necessários que comprovem que há esse vínculo. De qualquer maneira, os registradores civis fazem uma entrevista com esse pai, com essa mãe que precisa, sendo menor de idade, precisa que ela anua. Se houver um pai biológico no registro, é importante também que esse pai também
tenha que anuir quando a criança, quando ainda for pessoa menor. Mas tudo isso acontece de forma muito rápida, muito natural hoje, nos cartórios do Brasil. E mesmo quando é necessário levar aos tribunais o pedido de registro, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma favorável sobre a filiação socioafetiva, como entre avós e netos maiores de idade. Para o tribunal, a legislação brasileira não impede esse tipo de reconhecimento, mesmo que o neto tenha em seu registro civil o nome da mãe ou do pai biológicos. Em outro caso, o STJ reconheceu a filiação mesmo após a morte do pai socioafetivo. Segundo o processo, o homem disse que foi entregue a um casal e criado até a separação dos pais socioafetivos. Mas da mesma forma que a existência de afeto e amparo podem promover a filiação socioafetiva, a falta de carinho e dos deveres legais de assistir, criar e educar também podem levar à desconstituição da filiação. Em um caso que chegou aos tribunais, um rapaz de 25 anos entrou com uma ação para retirar o nome do pai do registro de nascimento. Na ação, o rapaz justificou o pedido, disse que sofreu abandono afetivo e material e foi alvo de bullying devido a um crime cometido por seu pai, levando o jovem a trocar diversas vezes de escola por causa do sobrenome paterno. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça autorizou a retirada do sobrenome e o rompimento do vínculo de paternidade. No entanto, o pai recorreu ao STJ, sob o argumento de que o crime pelo qual foi condenado não deveria impedir o exercício da paternidade. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ponderou que pai e filho se encontraram em raras oportunidades ao longo da vida do rapaz, mesmo antes da prisão. A ministra explicou ainda que o cometimento do crime por si só não acarretaria o rompimento da filiação. Desta forma, em decisão unânime, a terceira turma manteve a desconstituição da paternidade requerida. O dever de cuidado dos pais com os filhos menores está previsto na Constituição. Mas antes mesmo de ser uma obrigação legal, no caso da família Silva, essa responsabilidade nasceu com a história de amor entre pai e filho. Nunca senti diferença nenhuma porque veio do tratamento. Meu pai, eu considero ele como pai, nunca foi como padrasto. Ele sempre me ensinou e me educou. Para mim, nunca teve diferença nenhuma, nunca senti essa diferença, nem no nome nem nada. Mas eu vim sentindo isso há algum tempo, de colocar o nome dele na minha certidão de nascimento, só por oficializar, porque sempre foi a mesma coisa para mim. E aí foi isso, uma história de muito amor, de muito carinho, de muita transmissão de aprendizado para ele, né? E assim, é um menino de ouro. Gabriel é muito querido, um menino muito bom mesmo.